Nosso obrigado pela sua audiência. Está no ar mais uma edição do nosso Opinião Cidade, direto dos nossos estúdios no bairro Boa Vista. É sempre um prazer, uma alegria chegar até você com um debate pertinente. E hoje, como anunciado na quarta-feira passada, nós continuamos um assunto no mínimo polêmico: as transformações que a família do século XXI vem sofrendo. Adolescência, drogas, novo papel dos pais, educação. Se você se enquadra, assim como toda a sociedade, nesses pré-requisitos, você é mais que convidado, a senhora, o senhor, a participar desse nosso programa de hoje. Vamos falar hoje também de política, um pouquinho dos bastidores do que vem acontecendo na Câmara Municipal em relação ao famoso caso do fantasma que assombrou ali o gabinete do vereador Oscarzinho. Esse assunto e muitos outros a partir de agora no nosso Opinião Cidade, que tem o prazer de receber o sociólogo Luciano Alvarenga. Nós convidamos também o assessor diocesano da Pastoral da Sobriedade, Padre Ernesto, mas até o momento ele não chegou, então a gente inicia o nosso programa com esse debate mais do que quente, falando aí sobre família e as suas transformações. Sociólogo, é um prazer recebê-lo, obrigado pela presença. Obrigado você, Mário, é um prazer estar aqui novamente, especialmente para o debate de um tema tão importante e que toca as pessoas de maneira muito particular. Na semana passada, o senhor esteve aqui falando sobre esse tema, muitos telefonemas, e-mails, a repercussão foi grande em relação a tudo que a gente conversou. E para o senhor, como é que foi durante essa semana nas ruas? As pessoas comentaram? Como é que foi a repercussão do assunto que a gente abordou na semana passada? Bom, Mário, eu venho tratando desses assuntos relativos à família, namoro, casamento, espaço doméstico, né? Há vários anos. Isso faz parte das minhas pesquisas como sociólogo. Venho lendo sobre isso, tratando muito desse tema no meu blog, né? É o lucianoalvarenga.blogspot.com. E lá no blog eu já percebo a reação das pessoas, né? Comentários, perguntas. Por que há um interesse muito grande das pessoas por esse assunto? Porque todo mundo tem uma família. Ou você mora com a sua família, ou você tem a sua família, ou você vive uma crise na sua família, ou o seu casamento está acabando, ou ele está começando, ou você tem um filho, ou você quer ter um filho. Quer dizer, o tema família, ele está presente na vida das pessoas, independente de qual pessoa seja. Ou você está na família porque você é filho, ou você está na família porque você é pai, ou é mãe, enfim. As pessoas se interessam pelo tema porque é o tema que corta a vida de todas as pessoas. Os papéis entre pais e filhos, na visão da sociologia e na sua visão especial, têm sido truncados, têm sido mudados. O Padre Ernesto, que é coordenador da Pastoral da Sobriedade, que lida na Diocese de Rio Preto, assim como muitos pastores, lideranças religiosas da cidade, com esse tema família. E ele afirmou que os pais estão perdendo a autoridade sobre os filhos, que estão ficando amigos demais e isso tem atrapalhado as relações. Como é que o senhor avalia essa situação? Na verdade, essa questão que o padre Ernesto levantou, ela transcende essa questão da autoridade paterna e materna. Na verdade, existe uma crise da figura da autoridade no mundo ocidental, né? A autoridade, seja ela qual for, está sendo questionada até as raízes, não é? Então o pai não tem autoridade, a mãe não tem autoridade, mas o padre também não, e é uma pena que o padre Ernesto não está aqui para falar sobre isso, mas o padre também não, o político também não, o juiz também não, o delegado, a polícia, quer dizer, todas aquelas figuras que encarnavam a autoridade na sociedade, elas estão sendo questionadas. E elas estão sendo questionadas em todos os âmbitos. Porque se nós observarmos como são tratadas as figuras com autoridade, nós perceberemos que elas são tratadas de maneira menor, de forma aviltante, ou irônica, ou debochada. Isso a gente vê em filmes, em telenovelas, em propagandas, nos outdoors. Hoje, se você olhar nas ruas, né, os outdoors, primeiro que 99% dos outdoors aparece a figura do jovem, o jovem bem jovem, né? Ali na faixa de 17, 18, 20 anos. E a imagem que nós vemos nesses outdoors, qual é? É a imagem de um jovem dizendo para quem está ali olhando para ele, né, digamos assim, foda-se, né? Não estou nem aí com a sociedade. Esta é a imagem que se passa. Eu digo essa palavra que pode chocar muitas das pessoas que nos escutam, mas é essa palavra que no meio sociológico se utiliza
para tratar dessa questão. E por que isso? A palavra é forte à medida em que ela traduz a força que tem essas imagens. Então nós vemos o problema da autoridade a partir do ponto de que as pessoas não respeitam a autoridade porque essa figura, a figura da autoridade está ligada a um passado mais ou menos próximo de nós, em que a autoridade está ligada a autoritarismo. Bom, então talvez seja por isso que pessoas boas não se candidatam a cargos públicos ou a cargos de lideranças, porque pessoas boas de caráter, porque elas correm esse risco de serem colocadas na vala comum, como muitos políticos e muitas lideranças questionadas hoje, segundo o senhor? Mário, eu acho que todos estamos na vala comum, independente de estarmos indo para a política ou não. É que na política, quando a pessoa entra na política, ela meio que vai para a vitrine, né? Ela fica exposta. Numa cidade como Rio Preto, um vereador ele está exposto permanentemente. E as pessoas têm medo disso. Agora, estando ou não na política, a figura da autoridade se perdeu. Eu, como pai, não preciso ser vereador para não ter autoridade. Como pai, eu já não estou tendo. Né? Eu já não sei como exercer uma autoridade que, na verdade, eu já perdi. O jovem não reconhece a autoridade dos adultos, não reconhece essas autoridades todas, em função dessas transformações que aconteceram nesses últimos 20 anos. Quem substituiu a autoridade de todo mundo foi a mídia. A mídia hoje é o grande discurso que tem a autoridade. Mas não essa mídia centenária que a gente conhece. As novas tecnologias. Não, estou me referindo a essas mesmas. A internet, o YouTube, o Orkut e as novas maneiras de se comunicar. Eu acho que aí a coisa melhora um pouco. Quando eu falo das mídias, eu estou falando da mídia tradicional. A mídia tradicional, a partir dos anos 70, no caso brasileiro, é que vai assumindo esta voz de autoridade junto à sociedade. Nós desde os anos 70 para cá, nós tendemos a dar muito mais valor e reconhecer muito mais a voz de um apresentador de telejornal, né, na televisão, do que a voz e a autoridade do pai, do professor e do padre. Então a mídia substitui essas autoridades. Com a internet, agora no século XXI, de 2000 para cá, o que nós estamos vendo é a diluição da autoridade midiática. Ou seja, essa autoridade que a mídia televisiva e impressa exercia, ela está sendo diluída agora em centenas de milhares de canais dentro da internet. Eu posso ter um blog, como tenho, qualquer pessoa pode ter um blog, um site, e passar a exercer uma autoridade maior do que muitos veículos de mídia. Hoje, 1/3 da imprensa mundial é pautada por blogs. Nos Estados Unidos, por exemplo, recentemente, o The New York Times e outros jornais fizeram um evento e convidaram blogueiros para discutir a questão da imprensa, porque os blogs estão furando os grandes veículos de comunicação. Agora é o seguinte, há um perigo nisso também, porque como todo mundo é uma mídia a partir dessas novas tecnologias, como é que fica a questão da ética, já que todo mundo pode se tornar uma mídia e todo mundo pode propagar o que quiser na rede? Esse é um grande problema, essa questão da ética. Na verdade, eu posso acabar com a vida de uma pessoa, mandar isso num simples clique e não ter responsabilidade nenhuma de provar aquilo que eu falei. Isso é um problema grave, está sendo discutido, vem sendo amplamente discutido. E a ética, na verdade, é um problema porque a ética saiu de cena em todos os espaços públicos e privados da sociedade. Então não está só relacionada a essa questão. Agora, a ética é a única maneira de nós conseguirmos ajustarmos esses termos e essas interlocuções, essas comunicações todas que estão acontecendo por meio da internet. Agora, como fazer isso é um processo. Agora, esse processo se inicia primeiro com o desmonte da mídia tradicional da maneira com que ela existe hoje. Estou dizendo que a mídia tradicional vai acabar. Mas a forma com que ela existe hoje vai. Os jornais impressos, por exemplo, têm data até de validade nos Estados Unidos. Mas há controvérsias, hein? Há muitas controvérsias. Porque como você vai levar um notebook, por exemplo, para o banheiro? Pois é, mas já